Olá, estamos no dia 3 de outubro de 2025. Aqui estou, Juan Brandt, falando, como sempre, sobre psicanálise e temas que interessam a esse campo de conhecimento. Vocês podem notar que, ultimamente, eu tenho feito os vídeos não mais naquela paisagem bucólica que eu normalmente apresentava, com árvores, flores, pássaros, mas há alguma impossibilidade no momento de eu ficar lá, então estarei desenvolvendo este meu trabalho aqui no meu consultório. Ultimamente eu tenho refletido muito sobre as compulsões. E por que isso me vem assim? É que existe uma maior prevalência para as compulsões na contemporaneidade, pelo menos eu tenho observado isso. E uma variedade maior. Eu fico pensando que talvez a própria tecnologia tenha criado novas possibilidades e também a própria criação de uma sociedade permissiva com poucos valores que falem de uma moral civilizada, digamos assim. É muito difícil usar a palavra civilizada sem contextualizar, mas eu vou tentar, vocês vão me entendendo aos poucos, né? Então, talvez menos repressão no sentido moral, acho que essa é uma boa forma de falar, tenha permitido que aflorem com mais facilidade as tendências compulsivas das pessoas. E isso se manifesta também, já com bastante intensidade, na juventude. Não é que antes não fosse, mas existem compulsões que na juventude ainda estão delineando seu caminho e contemporaneamente parece que já estão, como se diria, cristalizadas no cotidiano das pessoas. E aí nós temos hoje como um grande referencial a compulsão voltada para tudo que anda em torno da sexualidade, a pornografia e os atos solitários que acompanham, atos sexuais solitários. Mas não somente isso, também atos sexuais que não são solitários, mas que precisam recorrer à pornografia. Então, por aí. Nós temos também uma tendência enorme para a droga, e talvez a variedade das drogas e a facilidade de distribuição, de acesso, sejam um grande incentivador, porque hoje como que é proibido proibir, né? E como que é proibido questionar. Então, não se pode mais imaginar que a pessoa precisa ir a um local para acessar as coisas. Hoje, o mundo delivery leva tudo ao sujeito desejante. Então, basta que ele esteja em algum lugar e contacte alguma forma de fornecimento e isto vem a ele. Então, a sociedade delivery também será um grande agente no desenvolvimento das compulsões. Tudo pode vir daí, desde drogas a pessoas, a utensílios variados. Bem, podemos falar também da compulsão alimentar, né, por alimentos de quantidade ou de certas características do alimento. E isso também pode agora ser compulsivamente acessado, porque existe um imaginário de que quando se queira, não se precisará
fazer isso. Então, a pessoa se dá o direito de comer desbragadamente porque ela poderá depois fazer uma cirurgia bariátrica. Como também o consumidor de drogas acredita que quando ele quiser parar, basta ele decidir. É que ele no momento não quer decidir porque está tendo vantagem. Então, um raciocínio muito fácil. A pessoa da pornografia pensa o mesmo. Não, quando eu tiver uma condição boa com uma parceira que me gratifique, eu não precisarei disso. Mas ele jamais vai encontrar, né? Então, eu vejo também que a compulsão hoje, na medida em que a força da repressão que vem da moral civilizada não é mais tão atuante como antes, ela criou um mecanismo de autoconsentimento, com uma argumentação que diz: não, eu sou poderoso, eu sou capaz, eu posso me dedicar a isso que me dá prazer, porque na hora em que eu queira, eu simplesmente tomarei uma decisão, como uma decisão administrativa, talvez, como a decisão de ir no lugar comprar alguma coisa ou não comprar, e estará tudo resolvido. E no momento certo, se eu correr risco, eu paro com isso. A questão é que não se para. Não encontramos com facilidade pessoas que tenham conseguido parar com suas compulsões. Pelo contrário, quando às vezes elas conseguem alguma coisa, isto é temporário. E passado algum tempo, não nos surpreendemos. Mas ficamos sabendo que a pessoa retornou àquele hábito nocivo e de modo bem mais compulsivo que antes. Se antes ela administrava sua droga de algum modo, ela agora duplica o consumo. Se antes ela fazia seus atos solitários com pornografia numa certa quantidade, agora faz em maior quantidade ainda, como que compensando o período da ausência desse prazer. É interessante isso também, né? Como uma compensação das perdas. Temos sido convocados muitas vezes a ajudar pessoas dependentes de tudo isso. E é interessante também notar uma certa tendência das pessoas não suportarem o tratamento. E por quê? Porque justamente o tratamento sempre vai levar à necessidade de uma autorrepressão. Ora, essa autorrepressão, porque não adianta alguém dizer, não faça isso. Dentro do elevador ou do banheiro, qualquer um faz o que quiser, né? Isso enquanto for envergonhado. Quando ficar sem vergonha, faz até fora do elevador, em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa. A vergonha tem um lugar ali, né? Eu diria até que a vergonha atua bastante contra as compulsões. Mas só porque a vergonha é sempre remetida a alguém. Se esse alguém não está presente, a pessoa pode ser sem vergonha, né? E pode então liberar suas compulsões e se gratificar. O que acontece então? Pensando em termos de psicanálise, existe aquele grande reservatório de desejo, onde vem todo aquele... Existiria um núcleo carregado de energia desejante, de realizar coisas que dão muito prazer. E existiria de um outro lado, né? Imaginando aqui aquele id, né? E agora, do outro lado, uma consciência moral, um superego, condenando muito, condenando mais ou menos, ou condenando pouco. Se ele condena muito, não sei se a pessoa vai resistir. Ela pode usar mecanismos
também que não sejam tão saudáveis. Se condena pouco, vai afrouxar e vai. Se condena mais ou menos, sei lá o que vai acontecer, vai depender de tanta coisa. Então, este superego, ele também precisa ser educado para administrar as proibições de um modo que o ego da pessoa consiga encontrar formas substitutas para viver em sociedade. Elas existem, só que é preciso querer. E querer vem do ego. Então é vontade. Então, entre o id desejante e o superego extremamente repressor, precisa haver um ego que consiga ordenar sua vida entre duas instâncias tão poderosas. Só que esse ego, ele tem dificuldade, por quê? Porque os egos que estão em torno dele o influenciam. E esses egos em torno podem remetê-lo à sua vergonha e ele se conter mais. Ou esses egos em torno podem dizer: qual é, cara? Vamos realizar nossos projetos de felicidade, sejamos felizes e contentes, obtendo todos os prazeres mundanos. Tudo isso vai circular. Então, a consciência, ela precisa ser desenvolvida ao ponto de se conseguir estar em qualquer ambiente sem estar sendo tão influenciado. É uma autonomia em relação aos outros e, ao mesmo tempo, uma força interior que administra essa autonomia. Ou seja, o ambiente é muito importante. Porque o ambiente, ele dá sentido às nossas demandas. Um homem sem ambiente, sozinho no mundo, não sente a vida. Então ele precisa do mundo, precisa das pessoas. Só que ele precisa delas tanto para estar bem, como para ajudá-las, para contribuir com elas. Mas, por outro lado, elas, todas estão na sua jornada. Todas essas pessoas estão buscando gratificações as mais variadas. Isso implica que nós temos que ter um olhar bastante observador a respeito de todos que nos cercam. Então, essa pessoa, ela precisa se conscientizar de que o que importa é ela, mas ela precisa estar com os outros. Ou seja, o que importa é ela mesma, é a posição narcísica. Mas ela precisa dos outros, sair do seu narcisismo. E é nessa passagem que ela precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio. E ali é que a coisa fica difícil. Vou pelos outros ou vou por mim mesmo? Mas antes eu tive outro problema. Vou pelo meu id ou vou pelo meu superego? Outro problema. Então todo sujeito é cobrado, vamos dizer assim, ou lhe é requerido que administre o conflito entre seu ego, entre seu id e seu superego, mas também o conflito entre o seu desejo e o desejo dos outros, e ainda conflito entre aquilo que ele reconhece como repressões válidas para si mesmo, que serão base dos valores, das virtudes, e aquilo que os outros lhe permitem, lhe cobram, ou até desejam que faça e participe de algo com eles. E é nesse sentido que o grande fundador da psicologia social, Kurt Lewin, um alemão que foi para os Estados Unidos, ele deu muita relevância à consciência. É preciso conscientizar-se de que se está com um hábito nocivo.
Por exemplo, conscientizar-se de que é alcoolista, por exemplo. É preciso conscientizar-se. Mas não basta conscientizar-se. Ele nos diz que é necessário ter controle muscular. Ou seja, eu preciso controlar meu corpo para que eu não incida mais e mais vezes no mesmo hábito nocivo. Por exemplo, ficando, não pegar a garrafa, não pegar o copo, não virar o copo. Mas isso ainda é pouco, porque eu tenho a consciência e tenho este movimento. Aliás, eu esqueci de dizer que antes desse controle muscular, eu ainda preciso ter a decisão, a vontade de mudar. Porque ter a consciência de que eu sou alcoolista é insuficiente. Eu preciso ter a vontade, que vem do ego, de querer sair dessa. E preciso, pois, então, ter o controle muscular, que vem decorrente de uma vontade. A vontade que me impõe o controle muscular. Mas o controle muscular ainda é insuficiente se eu não mudo de ambiente. Então diz o Kurt Lewin que é necessário mudar de grupo. Então como é que você vai deixar de ser alcoolista se você continua indo no mesmo bar? Como é que você vai deixar de praticar certas orgias sexuais se você continua indo ao mesmo local de swing e essas coisas loucas que acontecem por aí? Ou de frequentar casais que desejam o mesmo? Então é preciso mudar de grupo. E hoje nós temos uma sociedade extremamente materialista. E a sociedade materialista, ela tem uma característica que facilita enormemente essa satisfação dos desejos mais compulsivos. Por quê? Porque ela não trabalha a ideia das virtudes. Não existe a ideia de virtudes ali. Então, a pessoa que não trabalha com a ideia de que existem virtudes e de que existam valores pelos quais vale a pena lutar, porque haverá um sentido efetivo para a vida. As pessoas que não têm isso, elas estão mais sujeitas a manter as suas compulsões. Como então trabalhar com elas algo que elas não têm razão para reprimir? Porque para elas não faz sentido. Se ela é materialista, ela só está conseguindo realizar o seu projeto de felicidade. Um projeto de felicidade que, na verdade, é um projeto de curtir a vida, gozar, de ter tudo e assim, até morrer e acabou. Isto fica assim, com pouco valor, né? É uma vida de pouco valor. Mas como dizer a ela que isso é pouco valor, se para ela é justamente isso que tem valor? Então, por que ela vai fazer a tal da repressão? Ela tem que encontrar um motivo. E qual pode ser esse motivo? Só existe um motivo que realmente parece que é capaz de mudar o destino que a pessoa constrói para si mesma. É o da falta. De a pessoa entrar em contato com essa ideia de que lhe falta algo que a leva para um vazio. E perceber que não é a realização dessas satisfações compulsivas que preenche esse vazio. Não é isso que preenche seu vazio. É alguma outra coisa. E isso não está nessas gratificações compulsivas. Isso está em outro lugar. E aqui está uma questão extremamente importante para pensarmos uma cultura civilizada.
por que vou defender virtudes, valores, educação para os filhos, proteção à esposa, apoio ao marido, cuidados aos mais velhos, preservar a vida das vidas que estão sendo geradas, defender o direito das pessoas viverem. Quanta coisa eu poderia assim pensar que daria um sentido e o vazio não seria mais preenchido ineficazmente com gozos. E esse é o ponto que eu vejo central para as práticas em todos os campos que querem ajudar as pessoas que estão em busca de um sentido para a vida. Eu como milito na psicanálise, eu vejo aqui um campo extremamente importante para a gente pensar na psicanálise formas de confrontar um pouco o nosso paciente com este vazio que o está levando a compulsivamente realizar atos que são ineficazes no sentido de preencher o vazio. Esse é um caminho bastante importante para a gente, na psicanálise, ajudar essas pessoas que não sabem que são infelizes. Vivem angustiadas, mas acham que isso faz parte, é normal. Claro que essa angústia, ela vem da falta. Então, o caminho interessante para nós psicanalistas é remeter o nosso paciente à falta, que está ali, no íntimo dele, clamando por preenchimento, e nada disso é material. E talvez a pessoa, quando descobrir isso, se surpreenda que o que lhe está faltando é alcançar a efetiva capacidade de amar, que ela não sabia o que é amar, e conseguir ser amada, e ela não sabia que não era amada, porque se junta com pessoas que também estão na mesma batida. Ninguém sabe amar nem ser amado, e nessa ilusão achavam que com essas realizações de gozo estavam obtendo tudo que o amor pode produzir. Era isso que eu tinha nesse momento. Obrigado por me acompanharem. No final do vídeo estão os nossos contatos, mas estamos aqui fornecendo psicanálise, atendemos também casais e famílias e damos formação de psicanalista. Obrigado, até uma próxima.